Oi, eu sou a Manu e esse é o Levanta e Flui. Eu tô um pouco sumida, volta e meia eu apareço, mas eu gosto de aparecer quando tem histórias legais para contar e quando tem histórias nem tão legais assim, mas que trazem um sentido de reflexão. Eu vim de um mês bem agitado, esse mês de julho ele foi bem agitado, cheio de visitas e que quebrou um pouco da minha rotina, dos meus hábitos e que me deixou bastante cansada. Eu amo receber visitas, mas sempre fica um cansaço emocional. Talvez por eu ter vindo de uma criação de casa cheia, eu hoje preze muito por gostar do silêncio, para poder organizar a mente, os sentimentos e os dias, né? E aí hoje ia ter mais um dia agitado por escolha, com visita e tudo mais, e decidi não ter. Decidi que eu quero silêncio, que eu quero a tranquilidade de estar comigo. Às vezes o que eu vejo quase eu sei que você sabe quase sempre. Eu vejo Eu decidi fazer tudo em câmera lenta. Até o levantar da cama hoje foi em câmera lenta. Me organizei devagar para começar o dia do jeito mais lento possível. E vai por mim. Isso é um desafio e tanto para mim. Eu tenho dificuldade de desacelerar. Então, quando eu comecei a fazer isso, já meio que começa uma tortura mental de me organizar para fazer coisas do jeito mais tranquilo. Traz o cansaço de não acelerar tudo para que tudo funcione de uma maneira muito equilibrada. E aí eu fiz meu café, lavei uma louça que estava ali na pia, organizei algumas coisas, sentei aqui agora para poder ver uma passagem, escrever algumas coisas e terminar uma atividade de uma pós que eu preciso concluir. E aí quando eu estava aqui, eu comecei a pensar em algumas coisas e rapidamente me veio o pensamento do porquê eu disse não para uma oferta de trabalho há um tempo atrás. E eu nem falei sobre isso aqui. É uma empresa conhecida nacionalmente, ela é uma empresa com uma relevância bem alta, assim, as pessoas almejam trabalhar nela. E eu lembro que em algum momento da vida eu almejei também. Mas não sei porquê, no momento que surgiu a proposta, através do LinkedIn me chamaram, eu fiz o primeiro processo e antes do segundo processo, a moça me ligou e falou: olha, Manu, o cargo que seria para tal vaga, a gente decidiu dar para alguém que já está na empresa, mas a gente tem uma que é um pouco abaixo, que é essa, e que ganha um pouco menos, mas que é na mesma área, e aqui a gente tem plano de carreira. E a loucura é que essa vaga inferior era o mesmo valor que eu recebia na empresa atual e vinha mais alguns benefícios. E aí algumas pessoas vão falar assim: poxa, Manu, mas você tinha mais benefícios, por que você não foi? Eu só sei que o meu sentimento no momento foi... Eu lembro que na hora que ela me ligou, o meu pensamento imediato foi dizer: não, eu não quero. Se não for a vaga que vocês me ofertaram inicialmente, eu não quero. Mas eu não respondi. Eu disse que iria pensar e que depois retornaria. E aí se passaram alguns dias e eu disse o que eu devia ter dito logo de cara na primeira chamada. Que eu não queria aquela vaga. Que aquele salário era o mesmo que eu já recebia. E que independente dos benefícios, era um cargo inferior que eles tinham me oferecido inicialmente. E eu comecei a olhar por várias perspectivas, até sobre o fato de eu não ter total experiência para querer aquela vaga superior.
Mas o fato deles terem me buscado para aquela vaga maior, sem que eu tenha total experiência, me fez sentir que em algum momento isso vai se repetir e eu vou abraçar. Porque eu mereço mais e porque em algum instante eu acreditei nisso, nessa questão do merecimento. E que eu precisava, antes de qualquer pessoa me admirar, me elogiar, me admirar, eu precisava fazer essas coisas por mim. E os nãos, eles vêm definindo a minha vida muito mais do que o sim. Em algum momento, as coisas tomam uma proporção aceitável quando eu defino o que eu não quero mais da minha vida. Então, se hoje você me perguntar, Manu, mas e aí? Descobriu por que você disse não de imediato? Descobriu por que você fez um parâmetro para dizer não para uma vaga tão importante? Talvez o fato de que em algum momento, por um instante, na verdade, passou pela minha cabeça que eu estava no lugar onde eu deveria estar e que aquilo não era um passo para trás, mas sim passos que eu precisava ter cautela antes de almejar coisas maiores. Eu precisava aprender onde eu estava para que eu chegasse em uma superior, porque trocar 6 por meia dúzia não me faria sentido. Mas eu queria ter essa mesma racionalização para os relacionamentos. Porque trocar um igual por um igual, com pouquíssimos benefícios de diferença, não me levaria a lugar algum de sucesso, não me proporcionaria uma leveza, uma estabilidade que eu queria e buscava. E aí, enquanto eu pensava isso aqui, eu peguei uma agenda que ela é de 2020, que agora ela já é um bloco de anotações. Quando você... Sabe quando você compra aquela agenda linda e você não utiliza todas as páginas dela e depois ela vira um caderno de anotações? Eu faço isso com essa agenda e aí eu coloco as datas atuais do dia que eu escrevo, para que não se perca com anotações antigas e sim de versões atuais de mim. E aí, escrevendo, eu coloquei algumas coisas e me deu vontade de escrever sobre coisas que eu quero contar sobre mim. E eu escrevi coisas muito interessantes que eu espero começar a viver o quanto antes, para que eu cumpra os meus compromissos comigo. Porque eles são as coisas, são dívidas pessoais. Não é no sentido de cobrança, mas no sentido de conquista e de querer. Porque o querer, ele tem muita força, como eu sempre falo aqui. Sobre o merecer mais para as relações, para a vida, para o trabalho. Sobre o dizer não quando for mais do mesmo, com pouquíssimas vantagens de diferença. Sobre engajar nas coisas que eu realmente quero. E eu não sei se esse áudio vai te atravessar de alguma forma positiva, mas enquanto eu pensava, me atravessou de uma forma muito forte, ao ponto de eu falar, cara, eu preciso que as outras pessoas escutem o que a minha cabeça está falando comigo. Eu preciso que as pessoas escutem o que os meus pensamentos estão falando aqui. Porque talvez eu vou desembaraçar alguns pensamentos de algumas pessoas. E eu ouvi isso na terapia recente, quando o paciente disse que eu estava desembaraçando as coisas que ele estava tentando me dizer. E eu achei isso muito legal. Então, se estou desembaraçando de alguma forma, me manda uma mensagem, curte essa audição, esse áudio. E obrigada por ter ficado até agora. Espero que você tenha entendido que algumas coisas, alguns não são necessários, que há razões maiores para mudanças e que antes de tentar entender o mundo inteiro, você tem que se entender com você para poder expressar para o mundo, para a vida e viver em paz. Um beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Levanta e Flui.
felicidade. Não vá dizer que eu não sou. Isso é a metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu.